dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje é domingo e domingo é dia da nossa escola dominical. E olha quem tá aqui com a gente hoje. Oi, Theo, tudo bem? Oi, tia Aline, tudo bem? E você? Tudo bem. Que bom, Theo, que você está aqui com a gente hoje. Nós estávamos com saudade. É só me chamar que eu venho, tia Aline. É mesmo, né? Mas que bom que você veio, Theo. A gente está muito feliz com a sua presença. Hoje é um domingo muito especial e eu tenho certeza que nós vamos gostar muito da lição que aprenderemos hoje. Eu tenho certeza que vai ser muito legal, tia Aline. Vai ser sim. Você quer saber qual que é a lição de hoje? Sim, estou muito curioso. A lição de hoje vai falar sobre oração. Você tem vergonha de orar, Theo? Não, eu adoro orar, tia Aline. Que legal! Olha, criança, olha, o Theo não tem vergonha de orar, hein? Isso é muito importante. Tem gente que acha, Theo, que orar é falar palavras difíceis. Mas não é assim. Sabia que falar com Deus a gente pode falar do nosso jeito, com o nosso coração, com a nossa sinceridade? Não precisa ficar usando palavras difíceis. Deus gosta de ouvir o nosso coração. É como se estivéssemos falando com o nosso melhor amigo. Muito fácil, não é, Theo? Sim. É isso mesmo, crianças. E sabe quem vai ensinar sobre a oração pra gente? Você, claro. Sim, não, sim, eu vou ensinar a lição, mas nós vamos aprender com um modelo que é Jesus. Jesus vai nos ensinar como orar. Vamos aprender como Jesus, como ele orava e assim nós vamos aprender para o nosso dia a dia. Certo, crianças? Agora todo mundo quietinho, que é a hora da aula. Bom, pra gente começar, a primeira coisa que eu pergunto é: você está com a sua Bíblia aí? Porque hoje nós vamos folhear bastante a nossa Bíblia lá no Novo Testamento. Pra gente aprender como Jesus orava, quando ele orava, por que ele orava, então nós vamos pegar os versículos que estão lá no Novo Testamento. Então todo mundo aí com a sua Bíblia na mão pra gente acompanhar, tá bom? Quando Jesus viveu aqui na Terra, a gente já sabe que o que ele fazia era ir de cidade em cidade, falando do evangelho, conversando com as pessoas sobre a salvação, falando do perdão, de arrependimentos de pecados, contando sobre o reino dos céus, que é o lugar que nós vamos passar a eternidade. E para ele fazer o seu ministério, ele precisava de pessoas para ajudá-lo, né? Para que continuasse, quando ele não estivesse mais aqui, continuasse a missão. E ele tinha então que escolher 12 homens, 12 discípulos que o ajudariam nessa missão. Então tá aqui o tema de hoje, Jesus e a oração. Lá em Lucas 12, a partir do versículo 12, nós vemos que Jesus, então, ele se retira sozinho para orar, para falar com Deus. E o que ele foi fazer? Lá, quando ele precisava tomar essa decisão de escolher quem eram os 12 discípulos, ele passou uma noite inteira orando, falando com Deus para escolher quem seriam esses discípulos, que depois viraram os apóstolos, que ia dar continuidade no seu ministério. Então, crianças, olha só, assim como Jesus, e isso eu falo para você, criança, para você, papai, mamãe, titio, titia, para você que está me ouvindo, para você, Theo, todas as pessoas, toda vez, aqui é a nossa primeira lição, hein? Toda vez que tivermos que tomar uma decisão, seja ela qual for, nós devemos orar e pedir ajuda para Deus. E foi o que Jesus fez. Depois disso, depois que ele orou, que ele falou com Deus, ele já sabia então quem seria os seus 12 discípulos. E lá estava ele com os seus 12 discípulos, os que ele escolheu. Lá em João, capítulo 17, o título do capítulo fala: a oração sacerdotal de Jesus. Então, quando Jesus já tinha escolhido os seus 12, já tinha ensinado as coisas para ele, já estava quase na hora de Jesus se despedir aqui, né, da terra para ser crucificado, ele faz a oração sacerdotal. Nessa oração, ele ora
pelos amigos, né? Ele ora pelos discípulos. E lá ele fala: Senhor, peço que não os tires do mundo, mas peço que os livre do mal. Se você acompanhar aí todo o capítulo 17, você vai ver que oração linda que Jesus faz para os discípulos, que eram seus amigos, e também para aqueles que um dia ainda seriam amigos de Jesus. Então aqui fica a nossa segunda lição. Temos que orar pelos nossos amigos, assim como Jesus fez. Orou pelos amigos antes dele se despedir. E na semana passada nós vimos com a tia Dalva que Jesus ressuscitou a filha de Jairo, né? Então Jesus ali na casa, ele ora pela menina e ela volta à vida. Assim como outras orações que Jesus fez, outras curas que Jesus fez em doentes, como a cura da sogra de Pedro, como outras curas que ele fez que a gente viu nas últimas aulas. Então aqui nós aprendemos na terceira lição, nossa terceira lição de hoje, que que nós devemos orar pelos doentes. Orar e confiar que Jesus está no controle da situação. Então, se nós temos alguém doente na nossa família, nos nossos amigos, nós devemos sim orar por essa pessoa. Em outra passagem, lá em Marcos 6, no versículo 30, nós vemos que Jesus estava ensinando uma multidão. E essas pessoas estavam lá aprendendo, sendo curadas. Jesus estava ali ensinando, curando, cuidando das pessoas. E foi ficando tarde, foi dando fome nas pessoas, né? E aí Jesus então pergunta para os discípulos: o que nós temos aí para oferecer para essas pessoas? Aí tinha um menininho que tinha um cesto com 5 pães e apenas 2 peixinhos. Para uma multidão de mais de 5.000 pessoas, não ia dar, né? Mas aí o que Jesus faz? Ele ora agradecendo pelo alimento. E então, um milagre acontece. Muitos peixinhos, muitos pãezinhos, né? Jesus fez o milagre da multiplicação do pão e do peixe. E todo mundo comeu e ainda sobraram 12 cestos cheios de pãezinhos e peixinhos. Então, na nossa quarta lição, nós aprendemos com Jesus que nós devemos agradecer. Orar agradecendo por tudo que temos, pelo alimento, pela roupa, pela casa. Nós devemos ser gratos a Deus por tudo. Agora, abra lá em Lucas 22, a partir do versículo 39. Nós vemos uma passagem em que Jesus estava numa situação muito difícil. Ele sabia que na manhã seguinte ele iria ser crucificado. E então ele retira-se para orar lá no jardim chamado Getsemane. Jesus naquela noite estava agoniado, estava triste. Ele era de carne e osso, assim como nós somos, né? E ele sabia que o que ele ia passar ia doer muito. E ele estava angustiado. Então a gente aprende com Jesus que no momento de angústia nós devemos sim orar a Deus, pedir então ajuda a Deus. E a gente vê lá no versículo 42 que ele ora falando assim: Pai, se o Senhor quiser, passa de mim este cálice, ou seja, passa de mim esse sofrimento. Contudo, não seja a minha vontade, mas sim a sua. Ou seja, então a gente aprende com Jesus que até nos momentos de angústia, nós devemos sim orar, mas confiar que Deus está no controle. Nós devemos ter essa confiança, deixar entregue na mão de Deus. Porque Jesus também orou: Senhor, se possível, eu não quero passar por isso, mas que seja feita a tua vontade. Então Deus tem um plano na vida de todos nós, né? E às vezes a gente tem que passar por situações muito difíceis que às vezes a gente nem consegue entender. Mas aquilo faz parte de um propósito que Deus tem para cada um de nós. Então, Jesus precisava passar pela morte de cruz, para quê? Para hoje a gente ter a vida eterna, para a gente ter a salvação. Ele é o ligamento, né? Ele nos ligou novamente com Deus. Ele fez essa ligação.
E graças a essa morte que ele passou, que ele sofreu, que ele se angustiou, é que hoje nós temos acesso ao Pai. Hoje, em nome de Jesus, nós podemos ter a salvação. Reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, reconhecer que somos pecadores e mudar, ter uma mudança radical, né, Theo? Nos faz, então, pessoas que nos aproximam de Deus e nos tornamos, então, filhos de Deus. Então, como Jesus, às vezes a gente vai passar por momentos de dificuldade, sim. Momentos de angústia, sim. Mas nós temos que orar. Senhor, faça a tua vontade na minha vida. E confiar. E depois, a última passagem, nós vemos então em Lucas 23, no 33, que a partir do versículo 33, que Jesus estava então já na sua cruz, estava crucificado. E ali as pessoas zombavam de Jesus. Falava, você não é o rei? Você não é o filho de Deus? Desce daí, se salva. E zombavam de Jesus. Já tinham cuspido em Jesus. Davam água com vinagre para Jesus. Né? E as pessoas zombando, rindo de Jesus. E ele ainda consegue orar. Orar pelas pessoas. E lá no versículo 34 do capítulo 23, nós vemos Jesus orando. E ele falava, Pai, perdoa essas pessoas porque elas não sabem o que fazem. Então Jesus orou pelas pessoas que zombavam dele. Então é isso que nós temos que aprender com Jesus também. Nós devemos orar pelas aquelas pessoas que nos perseguem, que zoam da gente, que zombam da gente, que lá na escola ficam fazendo graça, ficam brigando. Nós temos que orar por essas pessoas também. Esse foi o aprendizado de hoje, né? As lições que nós aprendemos com Jesus, que é muito importante a gente carregar nos nossos dias. Que história linda, tia Aline. Nossa, como Jesus foi bom, né? É verdade. Nossa, em pensar que eu era assim, tão briguento, judiava das crianças menores, era mentiroso. Mas graças a Deus, a família, os amigos que oraram por mim, hoje eu sou uma pessoa diferente. Estou renovado, tenho Jesus no coração. É verdade. Vocês lembram, crianças, que na EBF do ano passado, mudança radical, o Theo teve realmente uma mudança, uma transformação? Antes ele era essa criança que zombava, que batia, que fazia um monte de coisa errada. Mas depois que Jesus entrou no seu coração, né, Theo? Tudo se transformou. Por isso que nós temos que fazer como Jesus. Orar por essas pessoas. Pedir que Deus também transforme o coração de cada uma, não é verdade? Então vamos aqui rever o que a gente aprendeu com Jesus. Orar antes de tomar uma decisão. Então nós vimos lá que Jesus, antes de escolher os seus discípulos, ele orou a Deus pedindo, né, orientação para tomar uma decisão. Nós vimos também que nós devemos orar pelos nossos amigos, assim como Jesus orou pelos seus discípulos, pedindo para que os livrasse do mal, para que Deus cuidasse deles. Então nós temos que orar sim pelos nossos amigos. Temos que orar pelos doentes. Então, quando uma pessoa está doente, está precisando da nossa oração, nós temos que orar por essa pessoa também. Temos que orar agradecendo a Deus por tudo que a gente tem. Pelo nosso alimento, pela nossa casa, por tudo. Temos que ser gratos. Temos que orar confiando na vontade de Deus. Lembra ali, Jesus, ali no Getsemane, orando, angustiado, ele pede então para que seja feita a vontade de Deus. Ele confiava que a vontade de Deus era melhor que a dele. E nós temos que confiar também que a vontade do Pai, a vontade de Deus é melhor para todos nós. E também temos que orar pelos que nos perseguem, pelas pessoas que nos perseguem. Nós também temos que fazer essa oração, pedindo então que o Senhor mude essa pessoa, que o Senhor esteja transformando essa pessoa, né? Só assim então a gente vai ter o modelo, nosso modelo Jesus Cristo, que nos ensinou a orar dessa forma, né?
E essa foi a lição de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito legal para mim. Agora nós vamos para o versículo de hoje. Theo, é um versículo muito difícil. Será, tia Aline? É sim. Será? Tá lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Ah, é muito fácil, tia Aline. É bem fácil, né? Vocês já sabem, crianças, qual que é o versículo? 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Vamos falar todo mundo junto? Vamos, Theo? Sim. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. E o que esse versículo fala pra gente? Que a gente tem que orar o tempo todo. Nós temos que falar com Deus o dia inteiro, o tempo todo, por todos esses motivos. Acordar orando, dormir orando, sempre pedindo a orientação de Deus em todo o momento. Só assim nós seguiremos o exemplo do nosso Jesus, né? Que é muito importante pra gente seguir esse exemplo tão maravilhoso, que foi uma pessoa assim como nós, mas que orava pelas pessoas, que pedia a orientação de Deus, e que isso seja uma verdade na nossa vida. Certo, Theo? Certo, crianças? Vamos orar então, mais uma vez? Vamos fechar nossos olhos. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por essa manhã maravilhosa que nós estamos na Tua presença, aprendendo, Senhor, um pouquinho mais de Ti. Obrigada por cada criança que está ouvindo, Pai, que possamos seguir o exemplo do nosso Mestre Jesus, que em todo momento orava, seja para tomar uma decisão, seja para orar por alguém, seja, Senhor, para interceder, ó Pai, que possamos fazer a Tua vontade somente, ó Pai. Obrigada, Senhor, por essa manhã e que possamos sempre, Senhor, louvar, bendizer o Teu nome a todo instante e confiar que o Senhor está no controle de toda a situação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, crianças. Foi muito bom estar com vocês e com você também, Theo. Tenham todos um lindo domingo e até a próxima. Tchau, crianças. Até a próxima. Tchau.